Fala aí, gente! Beleza? Aqui quem fala é o Uriel, sou o apresentador de vocês. Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem sobre a influência da quarentena na vida dele, como é que estava antes, como é que ele acha que vai ser depois. Bater um papo para saber um pouquinho mais sobre todo esse período histórico na vida dele, para a gente ampliar a nossa visão de mundo um pouco, né? Bom, como eu falei, eu sou o Uriel, sou um estudante do Instituto Federal Catarinense. Atualmente me encontro no segundo ano, cursando técnico em informática. E eu estou aqui com o... Oi, pessoal, meu nome é Joleone, sou artista visual, sou aqui de Brusque, sou acadêmico de artes visuais pela Universidade de Blumenau. E é isso aí, existindo, né? Cara, que prazer poder estar com você aqui hoje. Cara, eu tô muito feliz com o convite de te reencontrar, né? Faz Pois anos que a gente não é, se vê. gente, eu e o Joleone, a gente fez teatro junto em 2017 e desde então a gente não teve mais contato nenhum. Pois é, desde 2017. E, cara, que diferença, né? Pois é, Que mudanças, assim, né, aconteceram. porque desde a época que eu conheci o Joleone, você estava passando por algumas coisas na sua vida, né? Naquela época. Sim. Tu pode falar o desenrolar daquilo ou... Cara, 2017, eu tinha 16 anos, assim, eu tava recém me descobrindo enquanto uma pessoa LGBT, e eu acho que o processo ali, eu acho que o teatro me ajudou muito, e foi bem uma época que nós estávamos construindo uma peça, assim, a gente tinha apresentado uma peça, né, do Nossa, Palácio dos aquela peça. Urubus, nossa, foi um sarro, né, e depois a gente pensou em construir, né, em montar uma peça do zero, assim. E eu Uhum. lembro que dos personagens era uma drag queen que assim, a gente estava no processo de construção, né? Mas, assim, a ideia era que eu interpretasse a drag e eu acho que isso foi uma coisa, assim, essencial, assim, para esse meu período, né? E, enfim, 16 anos eu tinha na época e passei por muita coisa, né? E hoje estou com 20 anos, eu jurava que eu ia seguir no teatro e não fui pro teatro, fui para as artes visuais. Artes visuais é o que, mais ou menos? Eu sou meio por fora disso. Vai mais para parte de pintura, escultura. Aham. E como é que tá sendo a faculdade agora? Tá fazendo Então, nós faculdade de quê? estamos. Estou fazendo faculdade de artes visuais Ah, mesmo. tá, disso mesmo. Ah, e nós estamos em aulas online desde o ano passado, né? Desde o início da quarentena. Nós estamos com aulas práticas presenciais. As aulas teóricas a gente está fazendo de forma é, on-life, né? Que eles chamam, que o professor está na universidade e nós podemos acompanhar de casa. Uhum. Mas as aulas práticas estão sendo agora presenciais. E como é que tá sendo isso? Tá em que período da faculdade já? Eu estou no quinto período. E como é que tá sendo fazer a faculdade durante a quarentena? Durante esse período agora? Cara, tá sendo. Agora eu acho que eu já me acostumei, assim, de alguma forma, mas no início foi um desafio, porque além da faculdade eu também sou bolsista. Então eu estava acostumado a estar o dia todo na universidade. Uhum. Assim, estávamos engolidos pela rotina aqui em casa. Eu moro com a minha mãe e a gente não se via, porque ela saía para trabalhar de manhã cedo, eu ia para Blumenau, voltava super tarde, porque tenho aula até às 10 da noite. Pegava o ônibus, chegava super tarde, ela já estava dormindo, então a gente só se via final de semana morando na mesma casa. E então esse processo de estar em casa, ter que me adaptar com os horários, porque quando a gente está naquele ambiente é mais fácil da gente se concentrar, fazer o que tem para fazer, trabalhar, O né? clima é propício para isso, né? Tem, Sim, tipo, toda a sim. ambientação, as pessoas, tudo Uhum. mais. E quando tu traz isso pro teu espaço, né, que no caso é o meu quarto, muda tudo, porque o quarto era o lugar que eu ficava para descansar, para ler um livro, e agora tudo que eu faço no quarto parece que é uma obrigação, que é um trabalho, e tudo se Aham. torna mais cansativo, né? E a gente, eu não sei vocês, né, mas no meu caso, por exemplo, até hoje, assim, meus horários eles estão super bagunçados, porque antes eu ia
tinha meu horário, sei lá, chegava 1h30, ia trabalhar, ficava até às 6, e daí depois 6h30 às 10 aula. E agora estão todos bagunçados, eu acordo já trabalhando, e daí eu, sabe? Então, Não, o nosso horário aqui também, agora a gente está de férias, volta dia uhum, 7 nossas aulas, mas os horários antes no IF já era tipo meio torto, sabe? Começava às 10 da manhã e até 5 da tarde, aí numa terça-feira era aula o dia todo. Só que agora nem todos os professores estão fazendo aula por videochamada, essas coisas. uhum, Então, tipo, a gente tinha aula, sei lá, segunda de física, de videochamada, e uma outra aula quinta-feira, e o resto tudo era, tipo, conteúdo por slide, com áudio e tudo mais. Então, tipo, não tinha um horário certo pra fazer as coisas, sabe? Pra quem, pra quem tava acostumado, tava se habituando com um horário novo, porque antes a minha aula era das 7h20 ao meio-dia, no nono ano, né? E aí, indo pro IFC, tendo que me adaptar com essa nova carga horária, então tinha toda uma readaptação. E aí veio a quarentena e teve que se readaptar tudo de novo, sabe? uhum. Então, tipo, tu fica confuso e o lance de ter que balancear as matérias, sabe? Tipo, o que que eu vou fazer hoje, o que que eu vou fazer amanhã, o que que eu posso fazer pra não perder minha sanidade mental, pra não ficar o dia inteiro estudando que nem um Uhum, condenado. Pesou isso um pouquinho em ti aí também? com De, certeza. tipo, parece que demora mais fazer as coisas quando tá em casa, né? Sim. E sempre que eu não tô fazendo alguma coisa, mesmo assim que não seja o horário, né, que seria o normal, digamos assim, Uhum. né, antes da pandemia, eu me sinto inútil, assim. Eu me sinto, meu, eu tô procrastinando, e às vezes não é o horário, assim, que eu tenho que cumprir, e sabe? E não, eu acho que não rende, não é a mesma coisa, sabe? É bem difícil. Eu sinto muita falta do presencial. E tá sendo difícil pra aprender também por causa disso? Não, nesse sentido não, assim, eu tive que fazer algumas mudanças para isso. Eu tive que fazer algumas mudanças, porque no início sim, assim, eu percebia muitas distrações, né, Uhum. porque o professor não tá te vendo, então tu tem celular, tu tá na frente do computador, tem as redes sociais. No início eu tive mais dificuldade, mas depois eu fui me adaptando, né? Tirando algumas coisas que me distraíam, que tiravam minha atenção, para eu poder me concentrar no que realmente eu tinha que fazer aquele horário, né? Sim, e aí pra você também depois não ir acumulando matéria, né? Essas coisas Sim, que sim. tem tudo em faculdade. Tu disse que você é bolsista. O que que você faz Sou. além das aulas da faculdade? Eu hoje estou num projeto de extensão. É um projeto de extensão de educação estética e mediação cultural. Ele é vinculado ao Instituto Arte na Escola, né? Em que nós fazemos pesquisa e damos formação para os professores da educação básica de Blumenau, Indaial e Gaspar. Ah, você forma professores? Não, não. Existem os professores e eu Ah, auxilio, tá. né? Eu fiquei, caramba. Não, ainda não. Não, mas que massa o projeto. Então vamos lá para as perguntas agora de fato, que tudo agora foi só no bate-boca. Como é que estava a sua vida antes da quarentena? Pegar ali o final de 2019, começo de 2020, como é que estavam andando as coisas, socialmente, família e psicologicamente? Como é que estava? Eu estava engolido pela rotina, não só eu, mas todo o ambiente, toda a casa, assim, né? Eu, no caso, eu e minha mãe. Psicologicamente, para mim, estava sendo muito difícil. Acho que ali, período de 2019, começo de 2020, foi um período complicado em que eu praticamente não tive férias e Uhum. não pude descansar minha cabeça. E então foi um período assim que eu estava muito cansado, muito cansado. E foi um período assim que eu não produzia mais, não estava mais produzindo porque psicologicamente eu não estava legal e tinha muita coisa para fazer. Eu fui acumulando muitas tarefas, né? Achava que podia dar conta de tudo. Uhum. E aí tudo isso pesou muito em você, né? Eu vi que você Demais. tem umas imagens, uns desenhos ali atrás, né?
Ah, sim. Então, tu faz pintura com o que ali? Esses aqui são em giz pastel oleoso. Ah, cara, que massa. Esses são todos da quarentena. Você falou a questão de produzir, né? Como é que é pra Uhum. você, tipo, como artista, passar por isso? Sobrecarga e aí, por causa disso, acabar não achando tempo pra fazer? Ou até mesmo, sei lá, eu vou fazer alguma coisa agora. Só que tu troca esse horário pra fazer alguma outra atividade, sabe? Como é que isso pesa no seu psicológico pra ti? Hoje é mais tranquilo porque eu consigo perceber quando eu preciso, sabe? Então, eu preciso dar um tempo e eu vou fazer outra coisa. Mas no começo, de trocar, né? Porque eu pensava assim, meu, agora eu tô em casa, vou pegar essas ideias que eu tenho aqui, vou fazer. Só que acabava atropelando tudo, assim, deixando coisas para trás, né? E então hoje eu consigo ter essa noção de qual é o momento para isso, sabe? Eu tenho muito essa vibe de, de estar bem ou não estar bem para produzir, sabe? Minhas Uhum. produções vão variar de acordo com isso, mas foi um processo difícil de eu compreender e isso fez com que toda a minha produção mudasse, sabe? Todos esses processos de que eu passei ali antes da pandemia, até entrar na pandemia, e isso fez com que toda a minha produção mudasse. Eu achei que isso é muito interessante. Depois que eu percebi isso, né, e o que fez isso mudar, né, quais foram os momentos que eu pude olhar realmente para o meu trabalho de uma forma que eu não conseguia antes. Talvez por falta de tempo ou por nunca realmente sentar em frente a um trabalho meu e conversar com ele. Assim, conversar que eu digo fazer perguntas e Sim, para mim mesmo olhar. e responder, né? Isso, pensar um E pouco sobre o que tu fez, né? isso. E eu só tive condições ou interesse em fazer isso a partir do momento que eu tive que ficar comigo mesmo. Você entende? De quando eu Uhum. comecei a me perguntar quem eu era, qual a minha identidade em todos os sentidos. E olhar para o meu trabalho e perguntar onde eu queria chegar, o que, que eu estava fazendo, né? Isso eu só tive noção de fazer depois que eu estava em casa rodeado dos meus trabalhos. Por todo lugar, né? Todo Agora, lugar. agora é por todo lado. E tu falou que tu tem isso de, produz um tempo e não produz um tempo. Tu acha, como é que foi isso? Tipo, entrou a quarentena, aí agora, pô, um peso enorme. Um peso, Uhum. tipo, acaba que no começo você pode ter tido um tempo livre, né? Por assim dizer, até se readaptarem com tudo. Como é que foi esse processo criativo na quarentena? Tipo, tu falou que você tem tempos, mas como tu falou, tá em casa, a vibe é outra, é totalmente outra. Tu acabou descobrindo alguma coisa nova em relação à arte que você se interessou, essas coisas aí? Sim, eu percebi muitas coisas do meu trabalho, assim, eu realmente me permiti perguntar aonde eu queria chegar com aquilo, né? E isso fez com que meu trabalho mudasse. Só que eu acho que pelo fato da faculdade, a gente tem um pouco de obrigação de criar, né? Porque nós temos as Uhum. disciplinas práticas que a gente tem que produzir. E eu acho que isso me deixou um pouco estagnado, assim, por exemplo, precisávamos criar um projeto, né? Estilogravura, por exemplo. Estilogravura foi a primeira disciplina prática que eu tive durante a quarentena. Precisava criar uma série, digamos assim. E aquilo interrompe meu processo, porque não é aquilo que eu estou buscando no momento, mas é uma obrigação. E eu acho que isso quebra, sabe? Isso que me faz. Não que eu não produza nada, eu estou produzindo ali para a faculdade, mas não é um produto Não é o realmente que não é o eu que você quer fazer, né? se não que eu não goste, eu adoro estilogravura, eu acho que o processo de fazer ali na faculdade foi muito massa, eu gostei muito, mas quebrou com um período ali que eu tava passando, sabe? Acabou Uhum. que eu tive que quebrar, tirar de foco aquilo que eu realmente queria, né? E esse, a minha mãe é artista, acho que é muito louco isso, porque às vezes eu percebo nela algumas coisas e depois eu percebo que eu repito algumas coisas, assim, Ela faz de... o quê? Ela pinta também. Ai, cara, que massa.
E eu percebo algumas coisas assim que eu puxei muito ela quanto a isso, de ter esses períodos, né? A minha mãe tem períodos que ela produz, assim, que a casa fica cheio de coisa, assim, de tanta coisa que ela faz, mas ela produz exposições, assim, de quantidades Uhum. enormes de coisa, assim, e eu sou mais ou menos assim. E, e os nossos períodos, assim, de produção, eles são muito... geralmente Aleatório. são isso, mas eles também são sofridos às vezes, sabe? Que a gente não conversa um com o outro, porque sabe que a gente tá passando por um processo ali que a gente precisa passar, sabe? E a gente fica ali em silêncio, um deixa o outro no canto. O legal é quando nós dois estamos no mesmo processo, assim, porque a gente se entende, porque quando a gente não tá no processo, a gente não sabe o que tá rolando ali, sabe? É, tu vai lá e quebra o fluxo dela, ela vai e quebra teu Isso. fluxo. Uhum, Aí tu tá lá fazendo, ela tá produzindo, tá fazendo as coisas, aí ela vem e te uhum. interrompe. Cara, mas eu entendo. E eu também tenho um fluxo bem assim também. Eu escrevo bastante, já tenho uns 11 textos publicados para o blog da Rádio do IF. Relativamente novo, eu comecei a escrever ali para dezembro, começo de dezembro, por aí. Mas, cara, eu percebo que é bem assim. Ali no começo, toda hora eu tinha uma ideia e já descia, tipo, Uhum. pegava meu celular e já escrevia. Eu escrevo tudo no celular porque eu acho mais rápido, celular e computador. E já escrevia e fazia, tipo, uns 10 textos. Já escrevia muito texto. No primeiro mês ali de postagem na rádio do IFC, eu já tinha 6 textos prontos, pro mês Uhum. inteiro. Só que aí passa um tempo e aí tu fica, cara, o que que eu vou fazer agora? Sim. Aí Uhum. tu tem uma ideia, só que essa ideia não é boa, não é o que você quer fazer. Aí você leva mais um tempo, e nesse meio tempo tu se sente um inútil, sabe? Por não estar fazendo Exatamente. nada. Perguntasse para mim sobre fizesse ali outra pergunta sobre as coisas que eu fui descobrindo, assim, né, quanto à minha produção, eu Uhum, mudei muito, eu viajei por muitas técnicas, assim, eu estava muito preso no desenho, na pintura em tela, né, e uhum. eu fui descobrindo outras materialidades, outros suportes, eu fui inclusive para o tridimensional, escultura, para pintura eu saí da tinta, fui para o giz, eu Uhum. acho que me encontrei. A máquina de escrever, para mim, foi Eu uma grande vi isso no descoberta. Instagram, cara, que eu acho muito louco aquilo ali. Massa, né? Eu fiz alguns desenhos com a máquina de escrever, assim, que foi de forma totalmente sem querer, assim, porque recebi um convite para participar de uma exposição, aquela exposição onde estávamos nós em 2020, Uhum, e que sabia que queria fazer um trabalho na máquina de escrever, que foi o Livro das Dores. Aquela ideia ela já estava toda escrita, eu só não tinha uhum. feito ainda porque eu queria fazer na máquina de escrever. E daí, quando eu peguei a máquina de escrever, eu fui atrás, comprei uma máquina de escrever usada e peguei um monte de rascunho que eu tinha, porque a máquina ela veio meio estragada, assim. Eu Sim. fui mexendo e peguei um monte de rascunho que eu tinha de desenho só para testar, para ver se ela estava funcionando. E comecei a escrever algumas frases, textos em cima de desenhos, assim. E começou a dar um efeito muito legal. Percebi que ia dando forma, ia ficando legal. Eu comecei a investigar e comecei a criar alguns desenhos, assim, que eu fiz ao Van Gogh, a Frida Kahlo, Salvador Dalí, que eram figuras, na verdade, que eu fiz para estudo, porque são figuras que eu já tinha desenhado antes, então Uhum. é uma silhueta que eu já conheço. Então eu fiz mais para estudo, né? Mas eu voltei a escrever poema também, e eu acho que a máquina de escrever me permitiu fazer isso, sabe? É um E me outro permitiu, feeling. é outro feeling. E outras materialidades, assim. Por exemplo, eu gosto de escrever poema em cima do filtro de café. E eu gosto de muito na vibe, assim. Tipo, um dia uma amiga veio aqui em casa, a gente tomou um café e eu peguei aquele filtro daquele café que a gente tinha tomado e escrevi um poema pra ela na hora, assim. Tipo, esse aqui é a marca do nosso momento, sabe? Aham. Aí você guardava depois? Eu dava pra pessoa. Cara, eu acho isso muito interessante. Tipo, tu escrevia na hora, né? Surgia na hora ali. Sim. Uhum. Tu também sente que, tipo, quando você entra num processo de escrita, começa a vir as palavras, tipo, meio poetizadas na sua Sim. mente já? Uhum. E às vezes eu acho que, por exemplo, teve um trabalho que eu fiz também para essa exposição, das lutas comigo mesma, que é um livro.
que foi uma conversa que eu estava tendo e aquilo que está escrito foi literalmente a conversa que a gente teve. Então eu acho que a poesia ela tá aqui, sabe? E, Sim, e é muito mágico quando a gente percebe algumas coisas assim. quando tu vai lá e bota pro papel e você Sim, analisa tudo, né? Porque você também pode pegar um momento simples e transformar ele, né? exato, Eu exato. acho muito bonito a escrita também Uhum, por causa disso. Você bota a sua visão de mundo no papel, mas tu, tipo, pode embelezar ele todo, sabe? uhum, Transformar completamente a uhum, mesma situação. uhum. Eu, por exemplo, semana passada, retrasada, semana passada, eu escrevi um texto sobre psicologia e astrologia, um pouco junto ali, de uma Eu sou foda eu sou, demais. é isso aí mesmo, chegou a ler? Lele, muito bom. Aí era uma conversa ali com o meu tio, tipo, despretensiosa. A gente tava lá conversando sobre esse assunto. Aí eu tô tomando banho e eu, cara, eu preciso escrever sobre isso. E aí Uhum. começa a escrever, começa a puxar uns pensamentos daqui, uns dali, vai se conectando, vai formando. E aí você cria toda uma ambientação para para escrita que não rolou no momento, mas tipo dá uma dimensão totalmente diferente para aquilo que você quer passar, sabe? É por isso que eu amo escrever. Eu realmente escrever é uma paixão minha. E tu é artista, tu se interessa por dança, teatro ainda, essas outras áreas, fotografia. Eu amo, assim, sou apaixonado por todas as expressões artísticas, assim, mas eu sou muito de vibe, assim, né? Aquela época que a gente se conheceu, eu tava muito no teatro, assim. Eu pintava já aquela época, Uhum, mas eu era muito do teatro, assim. Meu, vou fazer teatro, assim. Na minha cabeça eu ia ser ator e tal. E sou muito de vibe, assim. E música, eu estudei música há muito tempo, parei, acho que por enquanto, assim, esse período se encerrou. Tenho vontade de mais tarde voltar, mas ainda não é o momento, assim. Mas eu gosto muito de apreciar, assim, de assistir de uma peça de teatro, uhum. assistir um espetáculo de dança. Mas a minha produção hoje se encontra nisso, assim, né? Nessa linguagem das artes visuais. Você comentou ali que você gosta de apreciar, né? Quando você é artista, você realmente tem uma visão diferente sobre o que está sendo passado ali para você, né? Porque tu sabe todo um trabalho que tem, mas tu também sabe todo. Você, como artista, sabe como aquilo ali é bonito, sabe? Como a pessoa se esforçou, como ela quis trazer aquilo tudo ali para ela. Sim. Não só o artista, né? Mas eu acho que as pessoas que têm conhecimento, interesse, né? Pela arte, Uhum. que percebe, assim, né? Eu acho que as pessoas sensíveis, assim, que nem sendo artistas, né? Mas pessoas Sim. sensíveis conseguem olhar um trabalho e ver o artista ali, né? Ver a beleza por trás do desenho, né? Porque às Sim. vezes tem um negócio no papel, só que tu vê além, Uhum, sabe? Agora uhum. vai, uma pergunta difícil. O que que é arte pra você? Ai, Uriel, não vale. O que que é arte pra você? Cara, eu não sei o que dizer, assim, eu só sei sentir. Eu sei como é que é isso. Só sei É, sentir. arte é um negócio difícil, né, de tentar É. expressar o que que é. Uhum, A minha visão de arte é tudo que traz mais cor pro mundo. Tipo, tudo que te dá uma visão mais ampla, mais criativa das coisas, uhum, que tu consegue se expressar, se ver em outras coisas, outras pessoas, tudo mais. E uhum. tudo isso, pra mim, é arte, sabe? Eu também tenho, assim, muito essa visão da arte de te tirar do teu lugar, sabe? Uhum. De diferentes formas, assim, te fazer ter diferentes sensações, assim, também não só o belo, né? E na faculdade a gente discutiu já muito isso, assim, mas são concepções às vezes muito individuais, né? É muito abstrato, né? É muito abstrato, É assim. mais como você sente. Uhum.
Não dá pra colocar arte num papel, assim, de Uhum. tipo, listar o que é arte, sabe? Isso aqui é arte, não tem como fazer isso. Exato. Uhum. É tipo tentar listar o que que é o amor, né? Também é É. outra coisa que não tem como. Uhum. E quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? Tu deu aquela relaxada, né, em relação ao seu Uhum. período turbulento que estava rolando antes, todo o processo criativo ali. Mas o que mais foi esse período para você? Foi um período, acho que tem sido, assim, desde o começo, assim, um momento de introspecção, de olhar pra dentro, assim, e que louco, assim, né? Porque eu acho que eu nunca tinha ficado sozinho comigo, assim, Uhum. sabe? Sei, sei. Ficado tanto tempo comigo, assim. Então, cara, isso é assustador, assustador. É, de se ver, de se perceber, sabe? Foi um momento muito, muito massa, assim, mas também muito dolorido, porque não é tão fácil, assim, se conhecer, né? Uhum. E eu tive, acho que pra mim foi bom no sentido de hoje, de alguma forma, poder dizer quem eu sou, assim, enquanto identidade. E mas é lógico, é muito triste também, né? Infelizmente teve que ser dessa forma, né? Eu acho que a quarentena, a pandemia, eu acho que é uma forma do universo nos mandar parar, né? Eu acho que todos nós tivemos esse momento. Aham. Teve que ser assim para você conseguir Uhum. olhar para você mesmo Exato. e parar um pouco e pensar na sua vida, né? Tipo, o que que você tá Uhum. fazendo aqui, né? As coisas que Uhum. você tá fazendo ao seu redor. Isso. Eu tive vários questionamentos assim, muitas coisas eu busquei mudar, assim, terminar alguns ciclos, mas, enfim, é isso. Não, eu entendo completamente. Esse processo de introspecção, de procurar se entender consigo mesmo, eu acho que é, tipo, é uma das coisas mais difíceis ainda, né? Uhum. Uhum. E nunca vai ser fácil, porque olhar para É, dentro é difícil. Conseguir olhar para dentro também é difícil, porque tu, sei lá, vai parar para meditar, por exemplo, que eu acho que é uma boa forma de você tentar ver a si mesmo, né? sim. É difícil, tem 1 milhão de pensamentos rodeando a sua mente. E quando tu tá sozinho, esses 1 milhão de pensamentos estão ali mais ainda, né? Porque não tem como tu se desviar deles. Eu acho, tipo, que a luta pra gente se encontrar e a luta pra se lidar conosco foi um negócio marcante Sim. nesse período de quarentena. E para todo mundo, como você falou. E como é que tá a sua vida atualmente? Olhando esse 1 ano aí que passou, praticamente, tudo que tu aprendeu, tudo que tu viveu, como é que tu pode dizer que tá a sua vida agora? Cara, o que te dizer, assim, a minha vida, ela. Eu tô muito abatido, assim, eu tô muito abalado, porque eu não tive perdas na minha família, mas eu tive amigos na UTI, tive amigos que perderam mãe, perderam pai, então eu tô muito hoje, assim, né? Muito me sentindo nada, sabe? Me sentindo. Quem sou eu, assim, nesse universo vasto, sabe? Se eu posso morrer amanhã, né? Qual que é a minha Isso. importância aqui? Uhum, uhum. Porque até então não tinha chego tão próximo a mim. E assim, nem foi tão próximo, né? Porque não foi a minha mãe que faleceu, foi a mãe de alguém que eu conheço. Uhum, E mais próximo eu posso dizer que foi o meu próprio amigo, né? Que não, ficou na UTI. Não, uhum. hoje está bem, graças a Deus, mas como foi tudo muito recente, hoje eu tô assim me sentindo. Eu fico me questionando, sabe? Eu me perguntei, será que eu tenho medo da morte? Ou será que eu tenho medo de não estar vivendo da forma que eu gostaria ou da forma que eu devia, digamos assim, sabe? Será que se um dia isso acontecer comigo ou quando chegar o meu momento, eu vou olhar para trás e vou me arrepender? Eu tô meio nessa vibe, assim, meio pesada. Aham, sim, a vibe de você parar pra olhar um pouco na sua vida e, Uhum, tipo, como você tem 20 anos, né? uhum, Tipo, cara, 20 anos
20 anos para trás de existência, Sim, sabe? O que que eu fiz nesses 20 anos de existência, né? exato. E é muito louco, porque assim, eu sabia que tinha pessoas morrendo, eu sei da gravidade da situação, mas quando é alguém assim que tá do teu lado, é outra coisa. O baque é muito maior. É só aí que você sente mesmo, né? Uhum, Porque eu vejo o fato das pessoas, por exemplo, desrespeitarem totalmente a quarentena como uma uhum, forma de uhum. não terem sentido o Exato, peso que é isso, sabe? exato. Que. Quer falar alguma coisa? Não, não. Que, tipo, você só vai mudar Uhum. ou começar um processo de mudança quando você começar a sentir esse peso nas suas costas, sabe? Eu já me sinto muito mal, assim, eu respeito a quarentena, sempre respeitei, máscara, álcool gel e tal, e eu já me sinto mal assim, saindo o mínimo possível, Aham. sabe? Imagina alguém que, não sei. Experienciou Uhum, tudo isso, né? Na pele. uhum, Cara, e eu acho que mais ainda essas pessoas que vivenciaram e saíram vivo dessa, aham, se passaram por algo pesado, esse processo de, cara, quem que sou eu, sabe? O que que eu tô fazendo aqui? É um negócio que bate muito de frente com essas pessoas, sabe? E engraçado é que é uma pergunta que a gente pode se fazer todo dia. Só que essa mesma pergunta não tem o mesmo peso, sim. dependendo do momento que tu tá vivendo, sabe? Tem gente que, tipo, ah, o que eu tô fazendo na minha vida? Não é nada de relevante, mas sei lá, foda-se, amanhã eu vou estar vivo, Uhum, daqui 2 anos eu uhum, posso decidir o que eu quero fazer, sabe? Então eu acho que é muito questão de sentir tudo isso. Eu também paro muito para pensar no que eu tô fazendo. Não, eu não acho que eu deveria me cobrar muito, né? Eu tenho 15 anos só, tô no primeiro ano do ensino médio, sabe? Mas é algo que já pesa muito na minha mente. sim. E, e tu falou que agora você e sua mãe estão juntos em casa. Como é que foi isso? Tirando essa vibe do processo artístico, como é que foi isso? Tá convivendo com ela o tempo inteiro? Cara, muito bacana mesmo. Eu e minha mãe, nós nos damos muito bem, assim, a gente... Assim, eu achava que ia ser mais difícil, porque achei que a gente ia discutir e tal, mas nunca, assim. Posso dizer com tranquilidade, assim, que em um ano que a gente tá junto todo dia, almoçando. Almoçando junto agora não mais, né? Porque a minha mãe é professora, então ela tá trabalhando, mas, Uhum, enfim, se vendo todo dia mesmo. A gente nunca discutiu, assim. A gente tem uma vibe muito massa de se entender, respeitar o momento do outro, sabe? uhum. Enfim. E a nossa relação sempre foi muito boa mesmo. E agora, ainda mais como vocês sendo artistas, os dois, essa vibe de estar fazendo trabalhos perto um do Sim. outro, ela Uhum. dá toque nos seus trabalhos, você dá um toque no trabalho dela, vocês fazem essa troca, tipo, ah, isso aqui podia estar melhor dessa forma, ah, isso aqui eu acho que ficaria legal assim, vocês fazem isso? Eu sempre peço opinião para ela, assim, mas é mãe, né? A mãe sempre vai olhar pro trabalho do filho e vai dizer que tá ótimo, tá perfeito, assim. Aham. Então acho que não vale, assim, os conselhos que ela me dá, porque ela nunca tem o que falar. Mas eu sempre, eu sou uma pessoa bem crítica, assim, eu sou bem chato. E daí eu opino bastante. Inclusive, ela tá explorando outras coisas, assim, o carvão, uma materialidade, assim, que ela tá explorando, que a gente vivenciou juntos, assim. Eu ensinei ela, digamos assim, sabe? Uhum. A usar. Foi a primeira vez que a gente fez isso, de um passar alguma coisa pro outro, sabe? E foi um processo legal porque eu já via o processo dela, mas era muito individual Distante. os processos, era. E conversar, sabe? Olhar os desenhos que ela estava fazendo e ela me explicar, tipo, olha, pensei em tal elemento para isso e tal. Conversar sobre a poética dela, assim, né? Que ela sempre. Minha mãe, ela é muito da escrita também. Então, eu acho que quando Uhum. ela escreve, fica mais claro. E eu acho que participar desse processo desde o início foi muito bacana. E foi interessante conhecer a sua mãe mais a fundo dessa forma, mais Sim, a sua foi. mãe pro lado artístico. Foi muito massa, assim, porque a minha mãe, ela traz muito da história dela no trabalho dela, né? Uhum. Os, ela, ela fez duas exposições e as duas exposições ela conta sobre a vida dela. A primeira sobre o pai dela, sobre a vivência dela, e o segundo ela faz
uma autobiografia, assim, ela Uhum. com várias, enfim. E agora, assim, ela trouxe essa vivência da quarentena com carvão de uma forma que eu jamais imaginaria que ela estava passando, sabe? Desse momento de introspecção. Que a gente nunca conversou sobre isso, eu e ela, sabe? Porque, Uhum. não sei, eu acho que pra mim é algo tão íntimo que eu, pelo menos no início, não compartilhava com ninguém sobre isso, Ou meus até, pensamentos. ou até mesmo por causa de visão que é a mãe, né? É como É, se tivesse uma também. barreira por ser a Isso, sua mãe, como se não tivesse que passar de um ponto exato. aqui, né? Uhum. Então, perceber algumas coisas que ela estava vivendo, né, ou pensando, foi bem massa, assim, foi bem Uhum. importante para nossa relação. Porque tu sai da ótica de filho, né? Sim. Tu tira um pouco dessa ótica e começa a enxergar mais também os seus pais como pessoas, né? Como eles Uhum. realmente são, como ela Sim. realmente é, né? Não Uhum. só como mãe ali, protetora e tudo mais, mas também mãe artista, mãe que tem seus problemas, mãe que tem toda uma vida Exato. acontecendo fora do seu campo, né? E como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena em relação à sociedade? Eu, no começo, estava super otimista. Eu pensei assim, meu, a gente vai sair todo mundo colorido e pegando a mão do outro, cantando músicas alegres. Mas eu não acho mais nada, Uriel. Eu acho que a gente está cada vez pior. Você não acha que as pessoas vão melhorar, nada do tipo? Ai, não, não mais, assim. Tu teve uma visão mais ampla da sociedade nesse meio tempo? Tipo, no começo teve essa visão colorida do mundo, né? Eu acho que todo mundo no começo pensou assim, né? Nós vamos sair mais solidários, assim. E assim, o que eu tô vendo agora, sinceramente, Não mudou nada. no geral, não, assim, eu percebo algumas pessoas, mudanças em pequenas coisas, talvez, mas, sabe, assim, Aham, triste, desanimador, assim, porque eu vejo muito como um sinal, assim, pra gente olhar para nossas ações, né? aham. Mas, Tu acha que pode vir a acontecer de novo, sei lá, uma outra leva, outra quarentena, um novo vírus para as pessoas se ajeitarem mais ainda? não sei, assim, eu acho que o que me assusta são as novas variantes, né? Cada vez tem mais. É, agora tá atingindo o jovem, agora eu tô mais preocupado. Mas não acho assim que se hoje a gente tivesse uma vacina definitiva, vacinasse todo mundo e acho que não sei, eu acho que não tão breve assim. Só se viesse uma super mutação, que nenhuma vacina, porque assim, até onde eu sei, né, essas vacinas são todas para todas as variantes, assim, pelo que eu entendi, né? Mas não sei, eu acho que não. Pode ser, como estão surgindo novas variantes, pode ser que surja uma nova super mutante, assim, né? Aham. Mas Tu tem previsão de retorno? Tu acha, daqui meio ano, daqui um ano? na faculdade a gente conversa sobre isso, assim, alguns professores acham que vamos voltar ao normal, assim, e a gente diz sem máscara, né? Aham. Nunca foi, né? Mas 2023, assim, o pessoal acha. Eu não sei. Eu acho que o ideal talvez seria, mas Brasil, na pandemia que estamos agora, assim, de 4 mil mortes por dia, que bateu ontem quase 4 mil, né? Não sei, não tô acompanhando esses números. A gente vê gente que não usa máscara e ainda quer discutir. Então não acho, assim, que vamos até... Eu acho que, enfim... Ainda vai um tempo. Eu acho que o pessoal quer pular etapas, assim, sabe? É uma visão realista, mas até porque tem que ver todo o movimento, Uhum. talvez, do governo, da área da saúde para isso também, né? Também depende muito disso, né? Ano passado mesmo, estava vendo vídeo de um cara brasileiro que mora na Rússia. Ano passado o cara já estava andando na rua tranquilo, sem máscara, falando, aqui todo mundo já foi vacinado aqui na minha cidade. Então, tipo, tem todo esse movimento político, sabe? Do presidente, do pessoal, do povo da área da saúde decidir se mover também, né? Infelizmente nós estamos, assim, sem amparos, né?
Não vou falar muito. Não, é melhor não comentar sobre isso. E a quarentena foi boa pra você, tipo, no geral? Pensando, pensando mais em você mesmo, não na sociedade. Porque se for olhar de uma forma global, foi um caos politicamente, economicamente e tudo mais. Uhum. Mas pra você, tá sendo boa, foi boa? Eu acho que inicialmente sim. Nesses primeiros momentos, assim, de olhar pra dentro de mim, né? Mas hoje eu tô numa vibe já de um ano de eu não aguento mais. Eu não me aguento mais, assim, sabe? De antes os outros tinham que me aturar, agora eu não me suporto, sabe? E, eu acho que tá todo mundo assim, né? De querer sair, voltar ao normal, assim, de poder Uhum. encontrar as pessoas, né? Mas assim, às vezes, eu confesso que às vezes eu me sinto egoísta de dizer assim, a quarentena foi boa, porque eu sei que para muitas pessoas não foi, assim, foram um pânico total, assim, é compreensível, assim, mas para mim que estou aqui dentro seguro, né, ninguém da minha família ficou doente, esses momentos que eu tive comigo e com a minha família, no caso minha mãe, foram bons, assim, foram essenciais, Uhum. essenciais. Ali você falando que você tá num momento meio negro, assim, pode-se dizer, né? Uhum. Tu não acha que isso pode ser um movimento artístico? Transformar isso no. Se tem como transformar isso num movimento artístico? Sim, se eu tivesse aqui perto eu ia te mostrar, tá na minha parede. Mas eu postei esses dias um desenho no meu Instagram que eu acho que representa muito, assim, de um, sabe, de um. De Depois você seus... olha, não sei, eu só Aham. senti, eu só senti. Só sentiu e foi. É. É, a arte tem muito disso. Tu E só. eu percebo muito isso, sabe, de. Isso tem influenciado muito, eu acho que isso mostra um pouco, assim, sabe? Uhum. Acho que perdi um pouco da cor, assim, nesses momentos, assim, nesses trabalhos mais meus, assim, de poder me retratar. Você não acha que esse lance de não se aguentar mais não seria tipo uma outra chamada pra. Pô, eu tenho que me entender comigo mesmo? Com certeza, eu tenho certeza disso. Só que eu não quero. Tá bom, não, é compreensível, é compreensível. É difícil pra cacete fazer isso. É. Compreensível. E que aprendizados tu pode tirar de tudo isso que a gente tá vivendo? Tipo, olhar um pouquinho por trás da pandemia. O que, que tu pode tirar desse tudo, desse momento que a gente tá vivendo? Olha, falando de uma forma muito individual, assim, o que eu consigo ver por mim, né, é paciência, conversa, acho que valorizar esses momentos, sabe? Uhum. Porque antes era qualquer momento poderia estar com alguém e agora de repente a gente não pode mais, então Só pelo celular, né? Mas não é a isso. mesma Uhum. coisa. Mas mesmo assim em casa com a minha mãe, sabe? Uhum. De valorizar cada momento com ela. E algo que não assim a gente não faz assim, né? Mas eu acho que é de uma forma mais a gente nunca acha que vai chegar. Superficial. Isso porque a gente nunca acha que né, o dia de amanhã pode ser totalmente diferente, né? Uhum. Então eu acho que isso assim. É, esse lance de prestar um pouquinho mais atenção no que está à nossa volta, né? Uhum, uhum. É uma coisa que também foi um ponto importante, porque tu dá um pouquinho mais de valor para esses momentos, né? Que antes Sim. não dava, tu tava, tipo, você não via nunca sua mãe, via de vez em quando e mal conversava. E Uhum. mesmo assim era conversa rasa, sabe? Sim, Eu acho que isso é um ponto muito importante de se mostrar à tona, foi a valorização de pequenos momentos, né? exato. Pelo menos eu acho, pra mim teve isso, né? Eu acho que para outras pessoas também acabou tendo. E em relação a seus amigos, como é que foi ter que aguentar todo esse período, tipo, como é que foi essa troca de contato com seus amigos? Então, acho que foi um pouco
foi um pouco não, né? Foi difícil, porque eu estava acostumado a, principalmente na faculdade, né? Meus amigos da faculdade se vê todo dia e tal. Aí final de semana meus amigos aqui da cidade e tal. E a gente, acho que como muitos começaram a se encontrar virtualmente, né? Fazer videochamada e tal, mas cara, nunca foi a mesma coisa, sabe? Uhum. Eu não sei, eu acho, eu sou muito assim, de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então eu tava conversando com meus amigos, já fazendo outra coisa, não sei o quê. E então nunca, assim, principalmente no começo, eu não conseguia aproveitar o tempo com eles assim dessa forma online. Então, mas hoje já é mais tranquilo, assim. Eu acho, e como eu estou tendo uma vez por semana aula presencial, pelo menos os amigos da faculdade, e como muitos dos meus amigos aqui da cidade também estudam em Blumenau, a gente consegue se ver presencialmente e ter um tempo de qualidade. Às vezes a gente vai mais cedo para se encontrar, sabe? Mas foi bem difícil. Mas, assim, eu não percebi que nós nos afastamos, sabe? Porque todos nós estávamos nessa vibe. Uhum. Mesmo assim, ainda rolou convivência, né? Querendo ou Sim, não. Ainda sim. teve, não Uhum. teve essa perda. Tu acha que eles mudaram muito individualmente, analisando tudo isso? Cara, eu acho que posso dizer que todos assim passaram pelos mesmos processos assim de ficar consigo assim. E como eu tenho muitos amigos que moram sozinhos, eu acho que talvez o processo tenha sido muito mais intenso. Então eu percebo assim, ó, que eles estão diferentes. Pra melhor, pra melhor. Eu acho que todo mundo vai sair um pouco melhor daqui, né? Uhum, Querendo ou não. Porque depois de passar tanto tempo com você mesmo, tu percebe às vezes que tu é muito chato e que nem tu se suporta, exato, então tu tem que mudar um exato. pouco, né? Cara, com essa pergunta nós chegamos ao fim do episódio. É um prazer e uma honra ter você aqui como convidado. Ai, Uriel, a honra é minha, o prazer é meu, cara. Eu acompanho o teu programa, leio os teus textos e desde 2017 eu te acompanho, quando a gente nunca mais se viu e ver como tu cresceu, como tu evoluiu em vários, meu, em tudo, assim. Você Toda a é desenvoltura. incrível. Você é incrível. Tu era super tímido. Nossa, Jamais te pra via fazendo caramba. um programa assim, sabe? Aham. E, cara, como tu cresceu, como tu evoluiu. Assim, parabéns pelo teu trabalho. Fiquei muito feliz quando tu me convidou, muito feliz mesmo. Cara, eu sabia que ia ter alguma coisa pra trazer, sabe? Essa conversa ia ter alguma coisa muito boa pra trazer. Porque artista conversando com artista não tem como dar ruim, sabe? Ai, que massa. A gente tem que produzir juntos, Uriel. Não, Vamos. tem que, pra caramba. Procurar alguma coisa pra fazer. E tu falou ali, tipo, nunca me imaginar fazendo um programa. Cara, nem eu, sabe? Mas eu acho que todo o período da quarentena andou pra isso. Porque Sim. eu tive muito processo de começar a ler bastante. Antes eu não lia nada. Tipo, eu não lia nenhum livro por ano, tirando os da escola. Ano passado eu li 25, Uau. sabe? Aí eu tive muito esse processo de eu comecei a ler bastante e comecei, cara, eu tenho que mudar em alguma coisa, senão vai ficar sempre no mesmo, sabe? Esse lance de ser tímido é uma parada que eu trabalho muito em mim, porque eu por mim mesmo eu sou muito fechado, em questão tipo encontrar alguém assim na rua pra puxar um papo pra mim é complicado, sabe? Mas por exemplo, o programa da rádio é uma forma de trabalhar essa desenvoltura em mim, sabe? Tá trocando esse papo, essa ideia aqui. Eu acho que já foi mais de 40 minutos de episódio, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho tudo isso muito incrível. Muito incrível. E também eu acompanho os seus processos. Como eu falei, a gente fazia até 2017 e depois sumiu. Eu fiquei Uhum. uma cota sem ver nada dele. Aí quando eu voltei a ver, eu tava no Instagram movimentado, tava fazendo projeto faculdade, tava fazendo ações sociais pra lá, pra cá, e eu, nossa, cara, que massa, que massa. Como esse cara deslanchou, como ele conseguiu fazer muita coisa. Que nada. E, e muito massa, assim, te ver aqui, tá conversando contigo, assim, dessa forma, assim, pra mim é sensacional, assim, eu vou ficar marcado pro resto da vida.
Pois é, esse ano ele vai ficar marcado, porque eu nunca ia esperar isso. É aquele lance, né? As aleatoriedades da vida, né? É Aí verdade. acaba acontecendo. E tu quer divulgar alguma coisa antes de a gente encerrar isso? Divulgar Ai, sua pode página? ser. Pode divulgar o Eu, que tu quiser aqui. eu tenho um Instagram, Jooleone, J-U-O Leone, né? Lá eu posto tudo. Eu tenho outros, mas tem até um da Tilo Art que eu posto os desenhos de máquina de escrever, mas faz cotas que eu não faço, então tá parado. Então me sigam Uhum. nesse. E tem meu Twitter, que é Leone Joo, é só o contrário. E é só isso mesmo. Ah, confiram a exposição Onde Estávamos Nós em 2020. O link está lá na bio do meu Instagram. Tem a exposição Vivência Queer, Corpo, Gênero e Sexualidade, que eu fiz a curadoria. A exposição é da Marina Rosso, é uma exposição de fotografias maravilhosas. Está lá no Instagram, @Vivência Queer. E o projeto Povo de Dentro, do Douglas Leone. Inclusive, ele fez um muro lá no UFC. Ele fez o E muro, eu vi, ficou isso, maravilhoso. E aqui no Maluche mesmo tem também. Eu tirei sim. foto esses dias. E eu tive a honra também de participar desse projeto. E sigam o Povo de Dentro no Instagram e o perfil do Douglas também no Instagram. Então, gente, ó, vão lá, parem um tempinho, veem isso. Depois esse episódio vai ficar gravado, então se vocês quiserem parar e pausando para ir marcando as paradas e seguindo, pode fazer isso também, tá, gente? Então, muito obrigado de novo, Leone, por ter participado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, gente. É muito importante para mim. Eu gosto muito desse fato de ter gente que tira um tempo da vida para estar aqui ouvindo essa conversa, ou até mesmo estar vindo aqui ter essa conversa, porque é uma troca entre duas pessoas, e eu vejo os seres humanos como um livro também. Tem muito que tu pode descobrir com outro ser humano, sabe? Então, para todo mundo que está aqui ouvindo ou até vendo, para quem vai ver no YouTube, aliás, eu não tinha dito antes, mas esse episódio também vai sair com uma versão visual para o YouTube. Que massa! Então, essa troca de estar vendo e conhecendo outras pessoas, outras visões de mundo, eu acho que é super rico para a gente como indivíduo. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. O que foi bom para vocês, o que vocês ouviram e se identificaram, leva para o coração, leva para o resto da vida. O que vocês não se identificaram, só ignora, tá bom? Só finge que tu não ouviu Não me e cancelem. não cancela ninguém. Fica por isso mesmo, é isso, gente. Então, até a próxima. Fiquem ligados que semana que vem tem episódio também. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais. Tchau. Gratidão.